Olá pessoal, sou o professor Vicente Alício, sou engenheiro sanitarista e ambiental e doutor na área de saneamento. Também sou professor aqui do Soma Concursos e desde já convido vocês para conhecer a nossa plataforma. A gente conta com um time de professores muito bem qualificado, a gente tem materiais com excelente qualidade, então vocês estão convidados a conhecer a nossa plataforma, tá? E além disso, a gente está com uma ação nesse mês que vocês terão acesso gratuito a 7 dias em todo o nosso material. Então entrem em contato com o nosso suporte para poder solicitar o acesso de vocês, tá? E na aula de hoje, a gente vai estar vendo algumas resoluções de questões aí para essa reta final do nosso concurso do IMASUL, tá? Então, espero que vocês entendam toda a nossa aula direitinho. Qualquer dúvida que tiverem, podem estar entrando em contato comigo pelo e-mail que está aqui no slide, tá? Mas antes disso, também queria lembrar vocês que a gente está com uma oferta de desconto e vocês podem estar tendo desconto de 5% usando o meu código de Vicente 5% em qualquer curso que vocês adquirirem na nossa plataforma, tá? Então, conheçam a nossa plataforma, vejam como funciona direitinho e tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? E na aula de hoje a gente vai estar resolvendo essas questões do concurso, que os principais temas que vão estar dentro dessas questões vão ser os modelos de gestão, incluindo aí os nossos marcos regulatórios, as legislações mais importantes da nossa área ambiental, né? A gente vai estar vendo um pouquinho dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, principalmente relacionado aí à nossa política nacional de recursos hídricos. A gente vai ver algumas fontes de energia renováveis, como a questão das hidrelétricas, da biomassa. A gente vai ter atrelado também os biodigestores, tá? Energia eólica, que é toda essa parte maior de energias renováveis, tá? E além disso, a gente vai ver a Política Nacional de Resíduos Sólidos e algumas questões levando em conta a ética profissional, que é os assuntos aí, uma parte dos assuntos, né, que constam no edital. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? E aí, na nossa aula, a gente vai estar resolvendo essas questões e eu resolvi trazer para vocês as questões que mais eu tenho visto sendo cobrada nos concursos dessa área ambiental que envolvem todos esses assuntos, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a resolver as nossas questões. E a primeira questãozinha que eu trago para vocês é da banca VUNESP, né? Questão recente, 2019, que fala: região geográfica brasileira que apresenta os maiores potenciais eólicos do Brasil, expressos por velocidades do vento frequentemente superiores a 8,5 metros por segundo, em alguns pontos indicando um potencial anual de 70 gigawatts de produção de energia elétrica. Os dados referem-se ao potencial eólico de qual região, né? Então ele quer saber qual é a região brasileira que tem esse maior potencial de gerar energia eólica, né? E aí eu trouxe essa questão, é uma questão bem fácil, né? Mas eu trouxe ela por algumas características que eu quero trazer para vocês, tá? Então, primeiro de tudo, vocês têm que saber que falou em energia eólica, vocês já lembram logo da região Nordeste, né? A região Nordeste, ela tem esse maior potencial para gerar energia eólica no Brasil, tá? E aí a gente tem diversos motivos que vão tornar essa região, principalmente o litoral do Nordeste, né, vão tornar esse litoral do Nordeste o líder nessa geração de energia, né?
e aí essa energia eólica acontece por meio da força dos ventos, né? Então a gente tem uma localização geográfica favorável no litoral, porque no litoral a gente vai ter uma maior incidência de ventos com forças maiores, intensidades maiores, e a energia eólica precisa dessa intensidade. A gente vai ter uma zona de baixa pressão atmosférica, a diferença entre a pressão do Oceano Atlântico e da costa nordestina, ela aumenta com a velocidade dos ventos, então isso favorece que tenha essa conversão, tá? A gente tem a presença de ventos alísios, principalmente ali no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Ceará, tá? E aí os ventos alísios, eles são aqueles ventos que eles sopram do trópico para linha do Equador, tá? Então é sempre nessa direção, dos trópicos para a linha do Equador. E aí a Associação Brasileira de Energia Eólica, né, a ABEE Eólica, ela diz que o Nordeste ela é responsável por mais de 80% do total de eletricidade que é gerada por meio dos ventos, tá? E aí o Brasil ele tem aí mais de 500 parques eólicos espalhados em todo o território, mas mais de 400 é no Nordeste, tá? Então, falou em energia eólica, a gente já associa logo ao Nordeste, tá? Por todas essas características que eu apontei para vocês. Então, nosso gabarito, letra A. Próxima questãozinha aí da Fundatec, né, que diz, tendo em vista a elevada taxa de urbanização no Brasil e sua consequente concentração populacional, depreende-se que uma parcela significativa da oferta brasileira de energia é consumida nos centros urbanos, né, ou no seu entorno próximo, onde estão concentradas as atividades industriais, comerciais, de serviço, que é de fato o que acontece, né? Ali nos centros urbanos a gente tem um consumo maior de energia, principalmente porque a gente tem toda essa variedade de serviços, né? E aí ele traz que são algumas fontes de energia renovável. Ele pergunta para vocês quais são essas fontes, dentre essas que estão mencionadas, que são renováveis. Aí ele traz petróleo, hidroeletricidade, energia eólica e carvão. E aí essa questão também é questãozinha fácil para vocês, mas eu trouxe ela para trazer um conhecimento para vocês, né, acerca dessas energias renováveis e não renováveis, né? Então a gente tem historicamente que o ser humano ele sempre está retirando aí da natureza toda aquela matéria-prima que é fundamental para satisfazer aí as suas demandas, as suas vontades, né? E aí ele sempre teve em mente que a natureza era uma fonte inesgotável de recursos, né? Só que não é bem assim, a gente tem fontes de recursos que são esgotáveis. E aí, nesse cenário, a gente vai ter uma diferença entre dois tipos de energia, que são as energias renováveis e as energias não renováveis, né? E aí os combustíveis fósseis, eles são considerados fontes não renováveis de energia, tá? Eles acabaram surgindo há milhões de anos atrás, né? Só que elas não são infinitas, porque esses estoques de combustíveis fósseis, eles vão se repor lentamente no meio ambiente, né? Então vão precisar de milhões de anos para que eles fossem gerados. E aí a gente não tem essa escala temporal disponível, né? Então eles acabam se classificando como energias não renováveis, tá? E aí a principal desvantagem das energias não renováveis é porque o uso dela vai trazer uma poluição ambiental, né? E aí a queima dessas energias não renováveis, ela vai liberar dióxido de carbono para a atmosfera, que é o quê? É o principal causador do aquecimento global, né? E aí é considerado um dos gases de efeito estufa, tá? E aí essas fontes não renováveis, eu falei dos combustíveis fósseis, né? Que vão ser principalmente aí petróleo, carvão mineral e o gás natural, tá?
mas a gente tem aí as fontes de energia renováveis, né? Ou seja, a gente tem um ciclo de renovação que está em constante ação, né? E aí eles podem ser utilizados sem ter esse esgotamento que as energias não renováveis têm, tá? E aí a principal fonte de energia renovável a gente tem a energia solar, né? Que vem da luz do sol, mas aí a gente tem outras como a eólica, que está relacionada à energia cinética dos ventos, a da biomassa, hidrelétrica, tá? Maremotriz, geotérmica. Então a gente tem diversas fontes renováveis que são fontes limpas, tá? Ou seja, eles não vão estar emitindo poluentes, gases poluentes para gerar um impacto negativo no meio ambiente. Claro que nenhum tipo de energia vai ser isenta de impacto ambiental. Algumas vão ter, mas vão ser pequenos ou até ali próximo de fato não ser significativo, tá? E o Brasil, uma das maiores capacidades que a gente tem de instalação para esse panorama das energias renováveis. Então, diante disso, a alternativa pede as principais fontes de energia renovável, né? Então, petróleo a gente já sabe que não hidroeletricidade é renovável, energia eólica também é renovável e o carvão é não renovável, tá? Então, apenas 2 e 3, alternativa B, correta, é o nosso gabarito. Próxima questãozinha da CESP que diz: considerando o aproveitamento hidrelétrico em relação a outras formas de geração de energia, julgue o item a seguir. Tá. Então vamos ler. Em relação à geração de energia em centrais hidrelétricas, a usina eólica e a nuclear apresentam desvantagem por apresentarem maior custo de instalação por megawatts-hora. A geração de energia a partir da biomassa pode, por outro lado, estabilizar a concentração do gás carbônico na atmosfera, o que contribui para reduzir o aquecimento global. Tá? Então a gente tem aqui diversas informações que a gente precisa entender e analisar passo a passo. Tá? A primeira que a gente tem que ter em mente que as principais fontes de energia disponível utiliza são em torno da hídrica, biomassa, os combustíveis fósseis, solar, eólica, nuclear, tá? E aí, além delas, tem, como eu falei, a energia geotérmica dos oceanos, tá? E aí, um dado importante que vocês precisam ter, que vocês precisam saber, é que quando a gente analisa a matriz energética, tanto brasileira quanto mundial, a gente consegue ver uma diferença muito grande, porque na matriz energética brasileira, o uso de fontes renováveis é em torno de 47,4%, tá? Então, no Brasil, na matriz energética, a gente tem 47,4% de energias renováveis, tá? Diferente do mundo, que no mundo é apenas 14%, é um valor muito baixo. Então, no Brasil, a gente tem que quase a metade da nossa matriz energética é composta por fontes renováveis, tá? Enquanto que no mundo é o oposto. Tá? E aí, quando a gente olha a matriz elétrica, a gente vê que o Brasil também se destaca em relação ao uso de energias renováveis, porque chega aí a 84,8%. É um valor muito alto no uso de energia renovável para a matriz energética, tá? E para a matriz elétrica. E aí a gente tem esses valores aí que eu mencionei para vocês dos últimos dados apurados, que é o do relatório de 2023, tá? E aí, apesar de ter uma oferta muito grande de fontes renováveis, a gente tem que as hidrelétricas, elas ainda são as que têm uma maior totalidade
na uso de energias renováveis, tá? Então, hidrelétrica, ela tá aí como a principal energia utilizada aí no Brasil. E aí elas acabam exigindo áreas muito grandes, né, gigantescas para poder ser implementada, para poder ser implantada, e aí vai gerar custos com desapropriação, com indenização, deslocamento da população, tá? A gente vai ter alagamentos de áreas que são naturais ou produtivas, e aí isso vai gerar uma descaracterização da flora, da fauna, vai gerar impactos sociais, biológicos, tá? E aí a gente tem toda um levantamento desses impactos negativos, mas os impactos positivos, eles são bem significativos das hidrelétricas, tá? E aí a energia eólica, ela é obtida aí através dessas turbinas eólicas, né? Que quando o vento faz as pás do rotor girar, a energia cinética, ela vai ser convertida em energia mecânica e depois vai ser transformada em energia elétrica pelos geradores, tá? Então, na energia eólica, a gente tem aí a transferência e a conversão de energia cinética em energia mecânica e depois em energia elétrica por conta do gerador, tá? Mas quando a gente fala em energia nuclear, a energia nuclear, ela acaba sendo instalada aí nos centros que vão fazer o uso dessa energia nuclear, né? Então a gente não vai precisar de linhas de transmissão, não vai precisar do transporte do fluxo de energia, tá? Uma outra vantagem é que não depende de fenômenos naturais, que seria, por exemplo, o regime hídrico, tá? Então isso acaba facilitando essa potência reativa da energia nuclear, tá? Mas aí um problema em relação a elas é porque vai gerar um lixo tóxico que a gente vai precisar ter um tratamento adequado em relação a elas, tá? E aí quando a gente fala de custos, a usina hidrelétrica, ela acaba sendo mais, o custo dela por unidade de produção acaba sendo mais barato do que quando a gente compara aí a energia eólica, energia nuclear, tá? Principalmente porque a maior parcela desse investimento aí é realizada hoje em dia em moeda nacional, tá? Então, quando a gente fala de custos, de fato, a gente tem aí que a energia eólica nuclear ela tem esses custos maiores, assim como a energia hidrelétrica, tá? Então, essa primeira parte da questão, ela tá correta, né? Porque a desvantagem seria por conta do custo de instalação. E aí ele fala que a geração de energia a partir da biomassa pode, por outro lado, estabilizar a concentração do gás carbônico na atmosfera. E aí a gente sabe que os gases que têm aí um papel mais relevante, mais significativo no efeito estufa são o vapor d'água, dióxido de carbono, metano, a gente tem os clorofluorcarbonos, ozônio, óxido nitroso. Então a gente tem diversos compostos que fazem com que a gente tenha um agravamento do efeito estufa, né? E aí uma das formas que a gente tem utilizado para fazer uma bioenergia é o uso da biomassa, né? É o uso do aproveitamento energético do biogás, né? E aí essa fonte de energia ela acaba sendo uma mistura gasosa, principalmente de dióxido de carbono e de metano, que vai ser oriunda aí da fermentação da matéria orgânica, tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, a gente tem aulas na nossa plataforma voltadas para esse assunto, tá? Então, vocês podem estar conferindo. Então, como a gente vai ter reações anaeróbias durante o processo de biogás, todos aqueles gases que seriam lançados no meio ambiente, eles vão ser, sim, estabilizados, tá? Então, de fato, na geração de energia pela biomassa, a gente tem, sim, uma estabilização do gás carbônico na atmosférica, que ele está ligado ao aquecimento global. Então, a gente vai reduzir o aquecimento global. Então, a alternativa está correta, tá? Próxima questão
Também sobre energia, pede para a gente avaliar sobre energia eólica. E aí ele começa falando que a energia cinética, ela é proveniente da fissão do urânio em reator nuclear, tá? E aí a gente já sabe que é falsa, por quê? Porque não é energia cinética, é energia nuclear, né? Então, como o próprio nome já diz, a gente vai usar um reator nuclear, né? Então, energia nuclear. Segunda alternativa diz: seu aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também chamados aerogeradores, para geração de eletricidade ou de cataventos e moinhos para trabalhos mecânicos como bombeamento de água, que está tratando aí da energia eólica, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. Ela vai fazer essa conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação. A gente vai ter energia mecânica e, por fim, a energia elétrica por meio dos geradores, né? Então, a gente tem, de fato, essa alternativa está correta, né? Na outra, ela diz que a energia eólica é utilizada há milhares de anos no bombeamento de água, moagem de grãos e outras aplicações que envolvem energia mecânica, né? Então, a energia mecânica ela é gerada durante o processo de energia eólica, né? Devido ao movimento do vento nas pás, né? E aí essas pás vão fazer com que o rotor gire, e aí essa rotação vai fazer essa conversão de energia, e a gente vai ter energia mecânica que depois vai ser convertida em energia elétrica, né? Então, a gente de fato pode estar utilizando essa energia mecânica conforme está dizendo na alternativa. Então, nosso gabarito FVV, que é a letra A, tá? Próxima questãozinha fala sobre a energia da biomassa, né? E aí ele vai trazer que a biomassa, fonte de energia limpa e renovável, derivada de materiais orgânicos, está disponível em grande abundância. A biomassa sólida, por meio de diferentes tipos de conversão, pode ser transformada em energia. E aí ele diz, não é uma forma de transformar a biomassa em energia. A pirólise, a combustão, a transesterificação ou a gaseificação. Então, ele está perguntando sobre a biomassa, qual dessas formas não é possível gerar biomassa, né? Não é possível gerar energia através da biomassa. E aí a gente precisa primeiro entender, relembrar que a biomassa é todo aquele composto orgânico natural, né? Ou então um produto de uma atividade humana que seja derivado de matéria orgânica, animal, vegetal, tá? E aí pode ser utilizado como fonte de energia. E aí ela é classificada como uma fonte renovável de energia. E a gente tem aí diversos exemplos, como papel, papelão, lenha, bagaço de cana, tá? E aí a conversão dessa energia, ela vai se dar por meio dessa queima desse material orgânico que vai produzir gás carbônico e água, tá? Só que nem sempre ela vai estar emitindo esses poluentes, né? Porque se ela for derivada de um material vegetal, por exemplo, esse gás carbônico ele já vai ter sido absorvido pelas plantas e aí não vai estar sendo emitido durante o processo de conversão de energia, tá? Mas aí as formas que a gente tem para fazer essa conversão, a gente tem diversas formas para fazer, tá? E aí na letra A ela fala da pirólise. E aí a pirólise, ela é de fato uma reação de decomposição de todo material orgânico, tá? Principalmente em altas temperaturas e aí numa situação sem oxigênio, tá? Então a principal diferença entre pirólise e incineração é porque na incineração a gente tem o oxigênio, né? Aqui na pirólise a gente não tem o oxigênio. E aí ele é um processo viável para fazer essa transformação energética e aí ela acaba produzindo muito mais energia do que o que vai consumir, tá? Então, durante todo o processo de queima da biomassa, a gente vai ter
uma liberação de energia no próprio meio, tá? E aí a gente pode estar canalizando aí essa energia para estar fornecendo energia de trabalho para inúmeros processos, como por exemplo para a movimentação de turbinas, tá? Então, de fato, a pirólise, ela é sim utilizada para poder gerar energia a partir da biomassa. Na letra B, ele fala da combustão, né? E aí a combustão, ela é a reação mais utilizada, mais usual para produzir energia, né? E aí a gente tem o emprego dela aí na indústria química, em diversos processos que vão estar utilizando energia térmica, tá? Então ela tem sido muito utilizada e de fato é sim uma forma de transformar energia da biomassa em energia. Na letra C, ela fala da transesterificação, né? E aí a transesterificação, ela tem relação com a biomassa, mas não é uma forma de transformar a biomassa em energia, tá? Ela tem relação porque é uma reação que está sendo utilizada para obter glicerina, para obter biodiesel, tá? Então, ela vai ter uma transformação aí de um éster em outro éster. E aí, para que isso aconteça, a gente vai precisar de um solvente alcoólico, tá? Que aí é o que a gente chama de processo de alcólise, tá? E aí o biodiesel, ele é uma junção desses ésteres de ácidos graxos, né? E aí ele tem origem nessa reação de transesterificação, né? Mas aí a glicerina é um subproduto dessa reação. Mas aí ele não é uma forma de gerar energia, tá? Então, nosso gabarito já sabe que é transesterificação, que não é, tá? Não é uma forma de gerar energia a partir da biomassa. E aí a gente tem a gaseificação, né? A gaseificação, ele é um processo termoquímico que vai estar transformando sólidos ou até mesmo líquidos em uma mistura aí de gases, tá? E esses gases vão ser gases combustíveis, tá? Então, esses gases da biomassa, eles podem ser utilizados para gerar eletricidade, para fornecer energia de trabalho, tá? Então, a gaseificação é sim uma forma de gerar energia a partir da biomassa. Então, gabarito seria a letra C, tá? Próxima questão fala sobre também biomassa, né? E aí traz uma das principais matérias-primas conhecidas para a petroquímica, é o gás de síntese, né? E aí com esse gás, com esse material, pode-se efetuar reações de condensação e com isso produzir outras matérias-primas petroquímicas. E aí ele quer saber sobre a aplicação do gás de síntese, né? E ele diz: o gás de síntese é base para a produção de amônia, de eteno, metanol, amônio e metanol, composto por hidrogênio e CO2, formado pela reforma a vapor de etanol. Então a gente vai precisar entender um pouquinho sobre esse gás de síntese, né? E aí esse gás, como a própria questão diz, tem um valor relevante para a indústria, né? E aí ele acaba sendo tanto uma fonte energética quanto um insumo para diversos processos produtivos aí. E aí ele pode ser obtido por meio de substâncias orgânicas, né? E aí ele envolve aí basicamente dois processos, duas reações, que é a pirólise e a gaseificação, tá? E aí esses dois processos são os principais que geram esse gás de síntese, tá? Então a gaseificação, como a gente já viu, né? Ele vai ter uma queima da biomassa e aí geralmente vai usar um gás natural nessa mistura, tá? E aí os principais componentes dessa mistura produzida pela gaseificação vai ser o hidrogênio e o monóxido de carbono, tá? Então são conceitos que vocês precisam entender para poder associar cada alternativa. Aí na letra L fala que ele é a base para a produção da amônia, que pode ser usado para a fabricação de produtos como ureia e ácido nítrico. E aí o gás de síntese, como eu falei, ele é rico aí em hidrogênio molecular,
né? Então, o hidrogênio molecular ele é um dos principais reagentes da síntese da amônia, né? Então, a amônia ela é utilizada na produção de ureia, de ácido nítrico, né? E aí a gente tem diversos processos envolvidos. Então, de fato, essa questão ela está correta, essa alternativa está correta, tá? Então, letra A. O gás de síntese ele pode sim ser utilizado para fabricar ureia e ácido nítrico por ser a base para a produção de amônia, tá? Mas vamos ver as outras alternativas. Na letra B, ele fala da produção que é utilizado como base para a produção de eteno, de amônia e etanol. Amônia a gente já sabe que né? Mas ele também é para metanol, tá? E aí o metanol ele é constituído aí de monóxido de carbono, de hidrogênio, né? E aí acontece com alta temperatura, com pressão, né? E aí vai ter a produção do metanol. Então, metanol e amônia são produzidos a partir do gás de síntese, sim, tá? Mas o eteno, que é o etileno não tem como base o gás de síntese, então ele pode ser obtido aí por outras formas, como o próprio craqueamento do petróleo, tá? Então, o eteno não é produzido, a alternativa B está errada. Na letra C, fala da produção de amônia e de metanol, que está correto, tá? Então, como eu falei para vocês, de fato, pode ser produzido amônia e metanol a partir do gás de síntese, né? E aí a gente tem o resto da questão que fala que servem para a produção de dimetilamina, matéria-prima de fármacos e pesticidas, tá? E aí ele está incorreto porque industrialmente a gente tem uma produção de metilamina, tá? E aí a gente pode ter uma formação aí de dimetilamina, trimetilamina, mas eles vão ser considerados residuais do processo, tá? Então, o foco seria a metilamina e não a dimetilamina, tá? Então, é uma questãozinha aqui que exige um pouco de conhecimento técnico, por isso que eu gosto de trazer essas questões que é para vocês trazerem conhecimentos agregados aos conteúdos que vocês já têm visto aí nos estudos, tá? Na letra D, fala que é composto por hidrogênio e dióxido de carbono, né? E aí a gente já falei para vocês que ele é utilizado, ele é composto principalmente por monóxido de carbono, tá? Então já tá errada aí a questão, tá? Não é CO2, mas sim CO, tá? Então, questãozinha errada. E na letra E fala que é formado pela reforma a vapor do etanol, tá? E aí a reforma a vapor do etanol, ele é utilizado para produzir aí hidrogênio, tá? Um dos componentes do gás de síntese, né? E aí ele vai ser um processo que tem uma mistura do vapor de água com o etanol gasoso, tá? E aí a conversão do etanol em subprodutos orgânicos vai aumentar com o aumento da temperatura, com a razão da alimentação, tá? Então a gente acaba tendo um controle dessas variáveis, tá? Mas aí ele é formado pela reforma a vapor do etanol, tá errada, porque ele vai formar apenas um dos componentes, que seria o hidrogênio, tá? Então, a alternativa incorreta. Então, a letra A é o nosso gabarito, tá? E assim a gente resolveu aí algumas questõezinhas de biomassa. E agora a gente vai para uma próxima questão que envolve a resolução do CONAMA, tá? Mas antes eu vou resolver aqui, antes de chegar nessa questão, vou resolver essa primeira questão, que é do IBFC, tá? Recente aí, também de 2021, que fala que, segundo a resolução do CONAMA 357, as águas doces são classificadas em classes, né? E ele quer saber qual da alternativa não apresenta as que são destinadas para a classe 1, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que a gente tem instrumentos de gestão
gestão de recursos hídricos, né? E aí lá na Política Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, ele é o nosso órgão consultivo e deliberativo, né? E aí ele acaba sendo responsável por assessorar, por estudar, por propor ao Conselho de Governo todas as diretrizes de políticas ambientais, né? Principalmente relacionadas aos recursos naturais, ao meio ambiente. E aí também é da competência dele atuar sobre normas, padrões, tá? Para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, manter uma qualidade de vida, tá? E aí um dos instrumentos que traz na Política Nacional de Meio Ambiente são esses padrões de qualidade, e eles vão ser estabelecidos limites quantitativos e qualitativos, tá? Então o CONAMA, ele acaba pegando esses padrões de qualidade para estabelecer esses parâmetros. E aí a gente tem o enquadramento dos corpos d'água que é trago na Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí a gente tem uma resolução do CONAMA acerca desse instrumento de gestão de recursos hídricos, que é o enquadramento. E aí o enquadramento dos corpos d'água, ele aí tem dois objetivos principais, tá? Que primeiro vai ser assegurar essas águas de qualidade, que seja compatível com os usos mais exigentes, tá? E o segundo é diminuir os custos de combate à poluição das águas. E isso vai acontecer quando vai ser aplicado ações preventivas permanentes, tá? E aí o enquadramento, ele nada mais é do que esse estabelecimento de uma meta ou de um objetivo de uma qualidade de água que tem que ser alcançada ou mantida em um corpo d'água, tá? Levando em conta aí todos os usos preponderantes ao longo de todo o tempo, tá? E aí a resolução do CONAMA, de fato, traz aí essa classificação em classes. E aí na classe de águas doces, a gente tem classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. E aí, quando a gente fala da classe 1, a gente tem 4 usos permitidos, que vai ser o abastecimento humano após um tratamento simplificado, a gente vai ter proteção das comunidades aquáticas, incluindo aquelas em terras indígenas, a gente vai ter uma recreação de contato primário e a gente tem irrigação de hortaliças que podem ser consumidas cruas e também frutas que são rentes ao solo, tá? E aí, na questão, ele pede qual dessas alternativas não são esses usos que eu mencionei para vocês, né? Então, na letra A, ele fala que o abastecimento após tratamento simplificado é um uso, proteção das comunidades é um uso da classe 1, a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes aos solos, incluindo aquelas ingeridas cruas sem remoção de película, também está correto, igualzinho no texto da lei. Na letra D, a proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas também está correta, e a pesca amadora não é um dos usos da classe 1. Tá? A pesca amadora está aí em outras classes, então a alternativa é o nosso gabarito. Próxima questão fala também do enquadramento, que é esse instrumento de gestão, né? E aí ele pede quais são as destinações das águas doces de classe 3, tá? Então é importante que vocês vão lá na nossa legislação, né? E verifiquem quais são os usos permitidos para cada classe em cada tipo de água, né? Porque a gente vai ter água doce, salina, salobra, e aí dentro de cada uma dessas a gente tem classe especial, classe 1, 2, 3, tá? E aí na classe 3 a gente tem alguns usos que são possíveis, tá? E aí ele pergunta qual desses usos não podem acontecer na classe 3, tá? E aí a gente tem 5 usos principais para a classe 3, que vai ser o abastecimento para consumo humano, só que ele só pode acontecer após o tratamento convencional ou avançado,
tá? A gente tem irrigação a culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, que é o que diz na letra B. A gente tem a pesca amadora, tá? Não tá aí, mas é um dos usos da classe 3. A gente tem a recreação de contato secundário, que tá aqui na letra C. E a gente tem a dessedentação de animais, que tá na letra D, tá? Então, proteção das comunidades aquáticas não é um uso das águas da classe 3. Então, a alternativa A é o nosso gabarito. Próxima questão, também trazendo aí sobre o enquadramento, tá? E ele traz toda a definição da resolução do CONAMA 357, que depois teve uma alteração pela 410, pela 430, e aí ele pergunta com relação à classificação dos corpos de águas doces, assinale a alternativa correta. E aí, na letra E, ele fala, se forem classificadas como classe especial, essas águas podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, sem necessidade de desinfecção. E aí tá errado porque a gente precisa sim da desinfecção, tá? Na letra B ele diz que se é na classe 4, então pode ser usado para irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. E aí tá errado porque não é 4, seria a 3, tá? Então classe 3 pode sim ser utilizada para esse tipo de irrigação. Na letra C ele fala, se enquadrado na classe 4, poderá ter atividade de pesca amadora. E aí também está errado, porque não é na classe 4, também é na classe 3, tá? Na letra D, fala que as águas da classe 3 só poderão ser destinadas à navegação e ou harmonia paisagística. E aí tá errado, por quê? Porque não é a classe 3, é a classe 4, tá? Então sobra a letra E, que a gente já sabe que é o gabarito, mas a gente lê para confirmar, né? Se forem classificados como classe, essas águas podem abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado. E aí é exatamente isso que diz na nossa lei. Então, a alternativa é o nosso gabarito. Então, como vocês veem, a banca acaba misturando os usos entre as classes, né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento. E aí a gente tem mais uma questãozinha que eu coloquei ela para vocês terem uma noção de que a gente tem alguns limites que são estabelecidos pelo CONAMA, né, para cada tipo de classe, para cada tipo de água. E aí as bancas, elas gostam de pegar no pé em relação a isso, tá? Então, o enquadramento dos corpos d'água é um instrumento que tem sido muito cobrado nas provas de concurso, e aí ele pede aqui na questão, para as águas doces de classe 2, o oxigênio dissolvido não poderá ser inferior a o quê? Tá? Então, a gente precisa saber quais são os limites, as condições de qualidade permitidas para as águas doces de classe 2, tá? E aí a gente vai ter que os corantes, eles devem ser removidos no tratamento convencional, a DBO, o máximo é 5 mg por litro, ou a turbidez é 100 unidades de turbidez, a cor verdadeira é 75 mg por litro, tá? A gente vai ter a clorofila A até 30 microgramas por litro, o fósforo total, ele tem duas concentrações máximas para fósforo total, que é dependendo do ambiente. Então, se for um ambiente lêntico, a máxima concentração permitida é 0,03 miligramas por litro, mas se for em outros ambientes intermediários, a gente pode ter aí no máximo 0,05, né, miligramas por litro. E aí vem o oxigênio dissolvido, que é 5 miligramas por litro, tá? Então, tudo isso a gente encontra lá na nossa resolução do CONAMA. Então, 5, letra D, é o nosso gabarito.
tá? E assim a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. Meu e-mail tá aqui, professorvicentesilva@gmail.com, tá? Então é isso. Tchau, tchau e bons estudos.